Graça e paz, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nesse novo dia e começando um novo dia para meditando na palavra de Deus, buscando a face do Senhor em oração, né? Muito bem, vamos continuar a leitura aí no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 12, vamos ler apenas 3 versículos, 12, 13 e 14. Antes, deixa eu dar uma palavra de justificativa. Ontem nós não tivemos o nosso vídeo aqui de reflexão e oração. Eu tive uma dificuldade no dia anterior aí para providenciar. Desculpem os irmãos, muito obrigado pela companhia nesse novo dia. Estamos nos empenhando para manter a regularidade das nossas transmissões. E mais uma vez eu peço, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal aí da nossa igreja, estará nos abençoando. Se puder divulgar entre os seus familiares, amigos, irmãos de igreja, nós ficaremos muito agradecidos, tá bom? Precisamos ultrapassar os 1000 inscritos para então poder fazer as nossas transmissões ao vivo, né? Vamos ler a Bíblia, João 18, versos 12 a 14. Assim o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Quero falar de um assunto que facilmente passaria desapercebido nesse texto, mas que eu considero interessante para a nossa reflexão. Eles amarraram Jesus. O texto diz isso claramente, assim um destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás. Amarraram Jesus. Amarraram aquele que não precisava ser amarrado. Amarraram aquele que não iria lhes oferecer resistência, porque voluntariamente se entregou por nós. Amarraram aquele que não oferecia perigo nenhum para eles, sendo que, na verdade, pela sua cegueira espiritual, eles ignoravam quem lhes podia oferecer algum perigo. O inimigo real era outro, inclusive que Jesus desejava livrá-los. Mas o fato é, eles amarraram Jesus. Faz lembrar Isaías 53, que diz que Jesus foi como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Uma ovelha muda é praticamente inofensiva, amarrar completamente desnecessário. Faz lembrar Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus disse para Abraão oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. E Abraão foi para o monte indicado pelo Senhor. E o texto diz que quando ele chegou lá, ele amarrou seu filho Isaque, sendo que era o seu filho amado, que em momento algum fez oposição ao pai, pelo menos a Bíblia não diz isso, que se submeteu à autoridade do pai. E eu faço referência especialmente a Jesus, porque ali a Abraão, porque ali é um retrato do pai oferecendo filho. É um retrato de Deus oferecendo o seu próprio filho por nós. É o amor de Deus revelado nessa atitude do pai de dar o próprio filho para morrer em nosso lugar. Então, eles amarraram Jesus, porque assim eles se sentiam no poder.
eles se sentiam no controle, sendo que quem realmente estava no controle daquela situação era o Senhor Jesus. Ele se deixou amarrar, porque ele pagou o preço por mim e por você. Pare para pensar nisso. Ele espontaneamente se entregou em nosso lugar. Não há maior demonstração de amor na história da humanidade do que essa de o próprio Deus fazer-se homem e, encontrado na forma de homem, submeter-se a esta situação tão humilhante. Eles só amarraram Jesus porque Jesus permitiu-se ser amarrado por amor a mim e a você. Jesus permitiu-se ser amarrado para que nós não fôssemos amarrados, para que nós não fôssemos condenados à morte, para que nós não fôssemos presos. Essa amarração aqui representava a prisão, para que nós fôssemos livres. Jesus voluntariamente aceitou-se ser amarrado, ser preso, para que nós fôssemos livres, para que nós tivéssemos liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Então eles amarraram Jesus. E a palavra de Deus diz que eles o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ali haviam acusações religiosas, havia acusações políticas também, mas havia acusações religiosas sérias, pelas quais Jesus foi condenado aí de maneira muito injusta. Por isso foi levado em primeiro lugar perante as autoridades religiosas, até porque era uma questão religiosa mesmo. Jesus estava com aquela... Ao entregar-se àquela situação, ele estava pagando o preço por mim e por você para nos reconciliar com Deus, para livrar-nos do peso do nosso fardo de pecados, para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. E o texto termina dizendo assim: Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Já é o próprio Caifás, sem ter consciência do que estava dizendo, ele disse que seria bom que um homem só morresse pelo povo e não todo o povo fosse morto por uma intervenção dos romanos, quando ele sugeriu que Jesus podia, com as suas atitudes, levar o Império Romano a vir sobre os judeus para tomar uma satisfação. Sem querer, sem ter consciência disso, ele foi usado para profetizar que Jesus ia morrer por nós. O Filho, Deus se fez homem, se tornou homem para levar os homens a Deus, para reconciliar os homens com Deus. Jesus se deixou amarrar para que nós fôssemos, para que as cordas que nos amarram, as cordas do pecado, fossem quebradas da nossa vida e nós fôssemos livres. Jesus se deixou morrer por nós, para que nossa morte no pecado fosse desfeita e nós pudéssemos ter vida eterna com Cristo para todo sempre. Então esse texto é rico nessas comparações entre o que Jesus fez, entre aquilo que Jesus se submeteu, para que nós fôssemos agraciados com a vida, com a liberdade, com a esperança, com a reconciliação com Deus, com o perdão dos nossos pecados. Esse é o nosso maravilhoso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que se deixou amarrar para que nós fôssemos livres. Nele nós somos livres. Ele nos dá a verdadeira liberdade, liberdade da morte, liberdade do pecado, liberdade da perdição, liberdade de andar com Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Jesus é aquele que nos dá todas estas bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo
1º versículo 3. Portanto, meus amados irmãos, que nós vivamos nessa paz, nessa alegria, nessa liberdade, nesse perdão que o nosso Senhor Jesus nos proporciona, que isso faça parte da nossa vida todos os dias da nossa vida. Amém? Convido meus irmãos a orar. Eu não disse no começo, mas digo agora. Você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários do vídeo. Você pode mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Vai chegar na minha mão, eu vou orar por você. Você é convidado a nos unirmos agora, orando uns pelos outros, por aqueles motivos que nós temos orado com frequência, né? Vamos continuar orando por esta situação de pandemia no Brasil, que tem atingido muita gente. Vamos continuar orando pela irmã Anaísa, lá de Coelho Neto. A filha dela, a Mona Lisa, hoje me disse que ela passou um pouco mal à noite, o quadro dela se agravou um pouco, mas ela estava continuava confiante na recuperação dela, ela está hospitalizada. Vamos orar pela irmã Anaísa, tá bom? Convido os irmãos a nesse momento fecharem os seus olhos e buscarmos ao Senhor em oração. Nosso Deus e nosso Pai, soberano Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente e onipresente, fonte de toda vida, de toda graça, de toda paz, de toda alegria, de toda provisão, de toda proteção, de todo amor, ó Deus. Nos curvamos perante a sua majestade e adoração, reconhecendo que tudo que somos e temos vem das suas mãos. Obrigado, Senhor, pela família, obrigado pelo lar, obrigado pela vida, obrigado pela noite de paz, obrigado por acordar com saúde, obrigado pela oportunidade de começar um novo dia meditando na palavra, buscando a sua face em oração, orando uns pelos outros, louvado e exaltado seja o seu santo nome para todo sempre. Obrigado pela maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, que sendo Deus se fez homem, o mais humilde entre os homens, para reconciliar os homens pecadores com Deus. Que sendo livre se deixou prender, se deixou amarrar, para que as cadeias que nos prendem fossem quebradas e nós tivéssemos a liberdade. Que nunca tendo pecado, deu a sua vida como sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados e nos perdoar, nos reconciliar com o Senhor, encheu o nosso coração de paz. Muitíssimo obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou com o seu evangelho, encheu o nosso coração de esperança, nos fez parte da sua família espiritual e hoje nós podemos nos unir no seu espírito orando uns pelos outros. Pai, eu coloco diante do Senhor as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos irmãos na fé. Em primeiro lugar, aqueles que estão doentes, contaminados por este vírus que está assolando o mundo. Pai, em nome de Jesus, visita os enfermos, visita a irmã Anaísa, visita o irmão Walter Sintra, visita cada um que está doente, quem está doente em casa, quem está doente no hospital, quem está em estado grave na UTI, visita, Pai, com o seu toque curador, visita com a luz do Espírito Santo as mentes e os corações dos doentes e dos seus familiares. Usa essas circunstâncias adversas para revelar o amor e a graça que emanam da cruz, para que alcancem as vidas. Pai, faça milagres de cura. Use os médicos, medicamentos, enfermeiros, procedimentos para fazer milagres de cura, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, e aproveitamos para pedir, protege os profissionais da saúde de contaminação por Covid. Ó Deus, fala aos seus corações, especialmente aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, para que venham a se entregar, para que venham a se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus maravilhoso,
Rogamos pelas autoridades, todas as autoridades, desde o presidente da República ao prefeito municipal, todas as autoridades do executivo, legislativo, judiciário, autoridades militares. Ó Deus maravilhoso, são pecadores pelos quais Jesus morreu. Toca naqueles corações para que se arrependam. Use as autoridades que são servas do Senhor para testemunhar com poder para aqueles que ainda não são, para que venham a entregar suas vidas a Jesus e abandonar suas vidas de pecado. Orienta as decisões das autoridades, para que haja estabilidade política no país, para que haja, ó Deus, progresso, para que as empresas continuem prosperando, para que se gere emprego para quem está desempregado. Eu oro pelo Duíla para que ele seja chamado no concurso que passou. Eu oro pelo Marcos Vinícius, pelo irmão Sérgio, pelo Lucas, por cada pessoa que está desempregada. Ó Deus, oro por aquela irmã, mãe do Paulo Henrique, pede oração por si mesmo, pelo Paulo Henrique, pedindo emprego, meu Pai. Abre portas de trabalho para cada uma dessas pessoas. Ó Deus, mais uma vez volto a orar pelos doentes. Eu oro pela Ana Luísa, Maria Cecília, Maria Júlia, a Antonella, meu Deus, em nome de Jesus, cada uma dessas crianças, o João Vitor, faça milagres nestas vidas. Ó Deus, toque com o seu toque curador. Usa essas circunstâncias para despertar a fé, para derramar a luz de Jesus Cristo nas mentes e nos corações dos doentes, bem como dos seus familiares. Oro pelo irmão Raimundo Nonato, preserva-lhe a lucidez, a fé, a alegria, a esperança. Oro pelos filhos do irmão Raimundo Nonato, para que sejam conduzidos pelo Espírito do Senhor para os pastos verdejantes e as águas tranquilas do seu Evangelho. Pai, eu clamo em nome de Jesus pela Mona Lisa, pela irmã Maria José, que o Senhor toque com o seu toque aliviador para aliviar as dores da fibromialgia nestas irmãs. Ó Deus, eu oro pela salvação da família da irmã Sândia, da família da irmã Lourdes, lá em Imperatriz. Ó Deus, eu oro pela libertação do Arinaldo. Eu agradeço pela boa viagem do irmão Beto ao Piauí. Eu oro pela reconciliação da Letícia, pela salvação do seu esposo, pelo sucesso do seu parto, em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos idosos nas mãos do Senhor. Oro pela irmã Aldeide, ó Deus, que o Senhor alivie aquelas alergias que a acometem. Obrigado por ter operado na vida do meu tio Joaci, e ele está bem, e em tratamento, e se recuperando. Louvado seja o seu santo nome. Oro mais uma vez pelos meus irmãos idosos, pedindo que o Senhor os proteja de contaminação nessa pandemia. Oro pelos meus pais, meus tios, meus irmãos da Igreja Batista Redenção. Oro pedindo a restauração da saúde da irmã Anete, a preservação da sua vida, a sua fé, a sua esperança, bem como o irmão Turiba, a salvação do Moisés. Oro por uma porta de emprego para o Renan, em nome de Jesus. Obrigado porque ele está bem, está estável, aqueles problemas que lhe afetam os olhos. Oro nesse sentido pela irmã Lélia, preserva-lhe a visão, a saúde dos seus olhos. Cuida da irmã Maria, renova as forças da irmã Lélia para cuidar da sua mãezinha idosa. Ó Deus maravilhoso, visita as famílias enlutadas que têm perdido seus entes queridos para essa pandemia, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, oro por cada um dos meus irmãos que está orando comigo. Oro pela a irmã Dora, para que sua pressão arterial seja estabilizada, para que o Senhor a proteja juntamente com toda a sua família de contaminação por esse vírus. Oro por cada um dos meus irmãos pelos seus lares, para que cada casa seja um templo de adoração a Jesus, cada família uma extensão da igreja que adora em espírito e em verdade. Que esse dia seja grandemente abençoado pelo Senhor. Que cada um de nós sejamos bênção do Senhor por onde nós formos. É a oração que nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 2 pedidos para terminar. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você puder divulgar, peça a seus irmãos de igreja, a seus familiares e amigos para que também se inscrevam. E
Compartilhe esse vídeo se você acha que essa palavra pode abençoar outras pessoas. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com mais uma reflexão na palavra de Deus. Grande abraço a todos.